Prepare-se para um vídeo que vai abalar as estruturas do que você pensa sobre Donald Trump e sua relação com Elon Musk. Hoje é hora de contar tudo, sem censura, sem rodeios, revelando os momentos mais polêmicos, as tensões ocultas e os bastidores dessa disputa que já movimentou o mundo inteiro. Você vai descobrir os detalhes das críticas ferozes de Musk ao plano econômico de Trump, que inclui cortes de impostos controversos e o fim dos subsídios ambientais, e como essa ruptura desencadeou uma série de ameaças de retaliação, que quase colocaram em risco contratos milionários da Tesla e SpaceX com o governo americano. Vamos falar também do confronto ideológico que virou uma verdadeira guerra cultural e econômica, uma batalha pela alma dos Estados Unidos entre visões opostas de futuro e passado, entre inovação e conservadorismo, que continua a dividir o país de forma intensa. Se você pensa que sabe tudo sobre essa história, espere até a última revelação, que vai te deixar impactado e talvez até questionando tudo o que já ouviu. Então, antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que você quer mais conteúdos assim, fazendo com que esse vídeo chegue a muito mais pessoas que precisam conhecer essa verdade. Se puder apoiar o canal financeiramente, o Super Thanks é uma maneira incrível de ajudar a manter o nosso trabalho, mas se não for possível, deixe seu comentário contando o que mais te surpreendeu até aqui. Sua opinião é essencial para a comunidade crescer. Fique comigo até o final e prepare-se para uma jornada de revelações que você não vai esquecer tão cedo. Vamos nessa! Durante anos, a relação entre Elon Musk e Donald Trump foi vista como uma aliança improvável, mas funcional. Ambos compartilhavam traços de personalidade fortes, com discursos contundentes, uma visão disruptiva sobre o status quo e o hábito constante de desafiar instituições tradicionais. Mesmo com diferenças marcantes em temas como mudanças climáticas e tecnologia, existia entre eles uma espécie de respeito estratégico, quase pragmático, que mantinha as aparências de cordialidade, especialmente quando os interesses convergiam em torno do crescimento econômico, da inovação e da promoção da indústria americana. Musk, conhecido por sua postura crítica em relação a políticos de todas as vertentes, costumava ser cauteloso em suas declarações sobre Trump, optando por um equilíbrio que lhe permitia manter canais de diálogo abertos, principalmente durante o primeiro mandato do ex-presidente. Já Trump, por sua vez, sempre enxergou Musk como uma espécie de gênio imprevisível, alguém capaz de impulsionar a imagem dos Estados Unidos como líder em inovação e tecnologia. Esse laço frágil, mas funcional, começou a se desfazer lentamente nos bastidores, até que em 2025 o rompimento se deu de maneira pública e ruidosa. A gota d'água veio com o anúncio do novo plano econômico de Donald Trump, apresentado como a espinha dorsal de sua candidatura à reeleição. Trump propôs cortes agressivos de impostos para empresas de combustíveis fósseis, além da eliminação de uma série de subsídios ambientais, especialmente os voltados para energia limpa, veículos elétricos e projetos sustentáveis. Segundo Trump, era hora de resgatar o coração da indústria americana, voltando a apostar no petróleo, gás e carvão como motores da economia nacional. Para ele, os incentivos dados a empresas verdes estavam desequilibrando o mercado e beneficiando setores que, segundo sua visão, não demonstravam retorno proporcional ao investimento público. A proposta também previa o desmantelamento progressivo de regulações ambientais criadas em administrações anteriores, alegando que elas prejudicavam a competitividade das empresas americanas no cenário global. Elon Musk, ao tomar conhecimento da proposta, não hesitou em se posicionar. Em uma série de postagens feitas em sua própria plataforma, o X, Musk classificou o plano de Trump como uma abominação repugnante, argumentando que esse tipo de política não só comprometia o futuro climático do planeta como também era economicamente desastrosa a longo prazo. Ele afirmou que os cortes de impostos para empresas poluentes eram uma regressão histórica e que a eliminação de subsídios ambientais representava um ataque direto às empresas que estavam tentando construir um futuro mais sustentável. Musk ressaltou que Tesla, assim como muitas outras companhias do setor tecnológico e ambiental, vinha operando com base em projeções que levavam em conta o apoio governamental à transição energética. A súbita mudança de rumos proposta por Trump, na visão de Musk, era um retrocesso perigoso. A crítica de Musk rapidamente ganhou repercussão internacional. Especialistas em economia, líderes ambientais e até mesmo investidores começaram a se posicionar, divididos entre o apoio às políticas conservadoras de Trump e a visão inovadora defendida por Musk.
O que antes era uma divergência de visões tornou-se uma disputa ideológica, com tons pessoais e ataques diretos. Trump, visivelmente irritado com o posicionamento de Musk, respondeu com dureza, afirmando que Elon era um ingrato, e que só havia se tornado o bilionário que é graças às políticas econômicas de seu governo anterior. Em comícios e entrevistas, Trump passou a citar Musk como um exemplo de empresário que se esqueceu de onde veio, insinuando que Musk havia se beneficiado dos incentivos republicanos para agora se voltar contra eles. A tensão aumentou quando Musk passou a compartilhar e curtir publicações críticas ao ex-presidente em sua plataforma, incluindo postagens que levantavam teorias sobre o envolvimento de Trump em escândalos antigos, como sua ligação com Jeffrey Epstein, além de publicações que pediam o impeachment do republicano caso fosse eleito. Essas atitudes foram interpretadas por muitos como um rompimento definitivo. Não era mais apenas uma crítica pontual a uma política específica, mas sim uma exposição pública de ressentimentos acumulados e discordâncias profundas. Musk, por sua vez, começou a defender abertamente a ideia de que o futuro dos Estados Unidos não poderia estar nas mãos de líderes que negavam a ciência, rejeitavam a inovação e tratavam o meio ambiente como um obstáculo ao progresso. A tensão entre Elon Musk e Donald Trump, que já havia começado a se desenhar com sinais de desgaste em anos anteriores, explodiu definitivamente em 2025, quando Musk lançou uma crítica feroz ao novo plano econômico proposto por Trump, chamando a proposta de nada menos que uma abominação repugnante. Essa expressão, carregada de indignação e contundência, foi publicada em sua conta oficial na plataforma X e ressoou de forma estrondosa não apenas nos Estados Unidos, mas em veículos internacionais, fóruns econômicos, redes sociais e círculos políticos que rapidamente tomaram partido. O que era apenas uma divergência de ideias transformou-se em uma batalha aberta entre duas das figuras mais poderosas e influentes da atualidade, um ex-presidente determinado a retornar ao poder com um plano ousado de corte de impostos e eliminação de subsídios ambientais, e um empresário visionário disposto a usar todo o seu poder econômico, midiático e simbólico para barrar aquilo que considerava uma ameaça existencial ao futuro da inovação sustentável. O plano de Trump, apresentado como uma estratégia para reaquecer a economia e fortalecer as bases da indústria tradicional americana, tinha como ponto central uma série de cortes de impostos para grandes empresas, especialmente nos setores de combustíveis fósseis, mineração, agronegócio convencional e indústrias de base. Além disso, ele previa o desmonte de diversos incentivos federais voltados para a economia verde, como subsídios à compra de veículos elétricos, créditos fiscais para empresas que desenvolvem tecnologias limpas e estímulos à transição energética em áreas urbanas e rurais. Segundo Trump, esses incentivos estariam distorcendo o mercado e alimentando uma bolha verde financiada com dinheiro público, sem garantia de retorno. Em seu discurso, ele acusou o governo anterior e as grandes corporações do setor ambiental de venderem ilusões tecnológicas enquanto o americano comum pagava mais caro por eletricidade, transporte e alimentos. Para Elon Musk, essa proposta soou como um ataque direto não apenas aos seus negócios, mas a todo o ecossistema de inovação que ele vinha construindo há décadas. Musk reagiu de maneira imediata e explosiva, escrevendo que o plano era uma abominação repugnante que compromete não só o progresso dos Estados Unidos, mas a própria sobrevivência climática do planeta. Ele argumentou que desmontar incentivos à transição energética em nome de um suposto equilíbrio fiscal era uma falácia perigosa, uma medida míope que sacrificava o longo prazo em nome de interesses eleitorais e pressões de lobistas do setor petroleiro. Musk não se limitou a criticar o plano com termos genéricos. Ele apresentou dados, gráficos e análises internas que mostravam como a remoção de incentivos para veículos elétricos poderia reduzir drasticamente a taxa de adoção desses automóveis nos próximos anos, atrasando em pelo menos 2 décadas a meta de zerar as emissões de carbono no transporte individual nos Estados Unidos. Ele destacou que programas como os créditos de $7.500 para compradores de carros elétricos foram fundamentais para democratizar o acesso a veículos sustentáveis e estimular a concorrência em um mercado antes dominado por combustíveis fósseis. Para Musk, cancelar esses programas seria o mesmo que dizer às futuras gerações que o meio ambiente não era prioridade. Além disso, ele fez críticas técnicas ao impacto do plano sobre o déficit fiscal, chamando de irresponsável a proposta de cortar tributos sem apresentar uma compensação robusta em outras áreas. Musk argumentou que os cortes de impostos propostos por Trump favoreceriam as grandes petroleiras,
enfraqueceriam o orçamento público e exigiriam cortes futuros em saúde, educação e pesquisa, setores que, segundo ele, deveriam ser protegidos em nome do progresso social. A resposta de Trump veio como era de se esperar, dura, sarcástica e inflamada. Em um comício realizado poucos dias após as declarações de Musk, o ex-presidente acusou o bilionário de ser um ingrato que cuspiu no prato em que comeu. Disse que Musk só havia se tornado um titã da indústria graças ao apoio do governo durante seu primeiro mandato, quando a administração Trump havia reduzido regulações e permitido que empresas como Tesla e SpaceX prosperassem. Trump afirmou ainda que Musk estava sendo usado pela esquerda radical e que seus comentários eram lamentáveis para alguém que tanto se beneficiou de subsídios federais nos últimos anos. As palavras de Trump incendiaram as redes, com uma enxurrada de apoiadores do ex-presidente atacando Musk, enquanto outros o defendiam como um homem que tinha a coragem de enfrentar os poderosos em nome do que acreditava. A briga entre os dois foi além das palavras. Trump passou a sugerir, em reuniões com aliados e em entrevistas, que se eleito novamente, revisaria todos os contratos federais firmados com empresas de Musk, inclusive aqueles relacionados à SpaceX e à Tesla. Ele indicou que poderia abrir novas licitações para lançamentos espaciais, que atualmente são amplamente dominados pela SpaceX, e rever os acordos de fornecimento de baterias elétricas e infraestrutura de recarga em parceria com a Tesla. Musk, por sua vez, respondeu com sarcasmo e altivez. Disse que sua empresa não precisava do governo, mas que o governo certamente precisava de empresas como a dele. Em uma série de postagens, ironizou a ideia de que o progresso dependeria de carvão e petróleo no século XXI e sugeriu que, se necessário, poderia mover parte de suas operações para países mais comprometidos com a inovação sustentável. O episódio criou um terremoto político e econômico. Investidores ficaram em alerta, analistas começaram a recalcular cenários para o futuro da energia e especialistas em relações institucionais passaram a debater os riscos de uma guerra entre figuras tão influentes. A bolsa de valores reagiu com volatilidade. Ações da Tesla oscilaram conforme o embate aumentava, enquanto empresas de petróleo viam suas ações subirem com o entusiasmo da base trumpista. Além disso, a crise expôs uma cisão cada vez mais profunda entre o empresariado americano. De um lado, os defensores de uma economia voltada à inovação tecnológica e à sustentabilidade, e de outro, os partidários de um modelo tradicional baseado na produção industrial clássica, no extrativismo e na desregulamentação ambiental. O que começou como uma discordância pública entre duas figuras gigantescas do cenário norte-americano rapidamente se transformou em uma verdadeira batalha política e empresarial. Donald Trump, ao se ver desafiado por Elon Musk de maneira tão direta e impactante, especialmente após o bilionário chamar seu novo plano econômico de abominação repugnante, reagiu com o tipo de fúria que lhe é característico. Trump não apenas ignorou os argumentos técnicos apresentados por Musk sobre os riscos de desmontar os incentivos à economia verde, como também decidiu responder à altura, com ameaças que abalaram profundamente os bastidores de Washington, Wall Street e até mesmo a comunidade internacional. A retaliação foi clara, objetiva e devastadora. Se eleito novamente, Trump cortaria todos os contratos federais firmados com as empresas de Elon Musk, cancelaria os subsídios concedidos a Tesla e SpaceX, e usaria ordens executivas para enfraquecer drasticamente a influência que Musk vinha acumulando nos últimos anos, tanto no setor tecnológico quanto no cenário geopolítico e midiático. A promessa de Trump não foi um blefe vazio. Em reuniões com seus aliados mais próximos, incluindo antigos membros de seu gabinete e grandes financiadores da indústria tradicional, o ex-presidente traçou um plano detalhado de como poderia sufocar o império de Musk através dos mecanismos legais e administrativos do Estado. O primeiro passo seria revisar todos os contratos da SpaceX com a NASA e com o Departamento de Defesa, dois pilares essenciais do faturamento da empresa. Durante o governo Biden, a SpaceX havia se consolidado como a principal fornecedora de lançamentos orbitais e transporte de cargas e astronautas para missões espaciais. Isso não apenas garantiu bilhões de dólares em receita para a companhia, como também colocou Musk como figura central na nova corrida espacial dos Estados Unidos. Trump, incomodado com essa centralização de poder tecnológico e simbólico nas mãos de um empresário que agora se voltava contra ele, passou a defender que o governo buscasse alternativas, incluindo parcerias com empresas concorrentes e até contratos com agências espaciais estrangeiras aliadas.
O segundo movimento envolveria os subsídios diretos e indiretos que beneficiavam a Tesla. Embora Elon Musk tenha se manifestado várias vezes contra a dependência de incentivos públicos, é inegável que a Tesla prosperou em parte graças a políticas federais que promoviam a adoção de veículos elétricos. Isso incluía créditos fiscais para consumidores, subsídios para infraestrutura de recarga, investimentos em pesquisa e desenvolvimento e, mais recentemente, programas de incentivo para fábricas de baterias sustentáveis. Trump deixou claro que, sob seu novo governo, nenhum desses subsídios seria mantido. Pelo contrário, ele prometeu revogar todas as políticas que, segundo ele, davam dinheiro público a bilionários que não respeitam os Estados Unidos. Em comícios realizados nas semanas seguintes à declaração de Musk, Trump fez questão de nomear Elon Musk diretamente como alguém que cuspiu no prato em que comeu e afirmou que os americanos de bem estão cansados de ver seus impostos irem parar nas mãos de globalistas arrogantes. A retórica inflamou sua base, especialmente eleitores conservadores do cinturão industrial e rural, que viam com ceticismo o avanço da economia verde e da tecnologia disruptiva. Para muitos desses eleitores, Musk simbolizava um novo tipo de elite, diferente da elite política de Washington, mas igualmente distante de suas realidades. Trump, com sua habilidade única de transformar questões complexas em slogans simples, declarou que é hora de parar de financiar foguetes para Marte enquanto o povo americano sofre para encher o tanque de gasolina. Essa frase, repetida incansavelmente em redes sociais e campanhas publicitárias, marcou uma virada na narrativa. A tecnologia de ponta, antissímbolo de progresso, passou a ser apresentada como inimiga do cidadão comum. O terceiro elemento do plano de retaliação de Trump foi ainda mais ousado: o uso de ordens executivas para limitar o poder de influência de Musk em áreas-chave da economia e da comunicação. Com o controle do executivo, Trump prometeu revisar autorizações, licenças, contratos públicos e até aspectos regulatórios que envolvessem as empresas de Musk. Isso incluiria, por exemplo, dificultar a obtenção de licenças ambientais para novas fábricas da Tesla, restringir o uso de infraestrutura federal por satélites da Starlink, e até mesmo investigar juridicamente fusões, aquisições e práticas de mercado das companhias sob o guarda-chuva de Musk. Além disso, Trump mencionou que poderia pressionar agências como a SEC, Securities and Exchange Commission, e a FTC, Federal Trade Commission, a reavaliar a conduta empresarial de Musk, levantando suspeitas sobre supostos monopólios, manipulação de mercado ou abuso de poder corporativo. Essa abordagem causou pânico entre investidores, reguladores e especialistas jurídicos, que passaram a debater os limites do poder presidencial sobre empresas privadas, especialmente quando há conflitos pessoais envolvidos. Ainda assim, o temor era real e palpável. Com uma caneta e algumas ordens executivas, Trump poderia paralisar operações estratégicas da SpaceX, atrasar lançamentos críticos, prejudicar a logística da Tesla e desvalorizar o valor de mercado dessas companhias em questão de semanas. Os advogados de Musk, prevendo esse cenário, começaram a preparar defesas jurídicas preventivas, incluindo recursos constitucionais e ações internacionais que poderiam tentar barrar interferências abusivas no setor privado. Apesar do tom ameaçador, Trump se esforçou para apresentar sua retaliação como uma correção de rumos, dizendo que não era pessoal, mas sim uma questão de justiça e soberania nacional. Entretanto, em entrevistas menos formais e mensagens privadas que vazaram posteriormente, ficou claro que havia um componente emocional forte em sua decisão. Trump se sentia traído, desprezado por alguém que ele acreditava ter ajudado a ascender, e por isso via em Musk um rival que precisava ser neutralizado antes que seu poder se tornasse incontrolável. Essa percepção foi intensificada pelo fato de Musk controlar plataformas de comunicação digital, como o X, que haviam se tornado alternativas aos grandes veículos tradicionais e que, em muitos momentos, rivalizavam com o alcance da própria imprensa oficial. Trump compreendia perfeitamente o poder da comunicação direta com as massas, e por isso via em Musk um adversário formidável, talvez o único que conseguia rivalizar com sua influência entre multidões. O sistema de saúde dos Estados Unidos sempre foi objeto de debates acalorados, polarizando opiniões sobre sua eficiência, acessibilidade e sustentabilidade. Em 2025, essas discussões ganharam uma nova dimensão quando Elon Musk, um dos empresários mais influentes e visionários do nosso tempo, decidiu entrar no tema de forma incisiva e franca. Musk não se limitou a comentar superficialmente sobre o setor, mas fez uma crítica contundente,
afirmando que o sistema de saúde americano estava à beira do colapso, enfrentando problemas estruturais profundos que, segundo ele, colocavam em risco a qualidade do atendimento e o próprio futuro da medicina no país. Para Muskie, o problema central residia na dependência excessiva da mão de obra imigrante para suprir a demanda médica, uma consequência direta do alto custo e da complexidade do processo de formação de profissionais nacionais. Essa análise, vinda de uma figura que tradicionalmente se dedica a temas tecnológicos e espaciais, causou impacto imediato, gerando debates em círculos políticos, acadêmicos e entre especialistas da saúde. Ao detalhar suas críticas, Muskie destacou que o sistema de formação médica nos Estados Unidos é um dos mais caros e demorados do mundo. O percurso para se tornar um médico pleno envolve muitos anos de estudo universitário, seguidos por residências longas e altamente competitivas, todas com custos altíssimos que acabam por desestimular muitos jovens americanos a escolherem essa carreira. Além disso, o alto endividamento estudantil associado a essa formação dificulta que profissionais recém-formados busquem especializações ou atuem em áreas geográficas menos atrativas, como regiões rurais ou periferias urbanas, onde a demanda por cuidados médicos é igualmente urgente. Muskie apontou que essa situação cria uma lacuna estrutural entre a oferta e a demanda por médicos, que só é parcialmente preenchida por profissionais imigrantes, cuja entrada no país é facilitada por políticas específicas de vistos de trabalho na área da saúde. Para ele, essa dependência tornou o sistema vulnerável a flutuações políticas e econômicas, além de ser sintoma de uma crise mais ampla de planejamento e investimento em educação médica. Muskie não se limitou a apontar o problema, ele também comentou sobre as consequências práticas desse cenário. Segundo ele, o fato de o sistema depender tanto de profissionais estrangeiros cria uma série de desafios para a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde. Há uma rotatividade maior entre os médicos imigrantes, que muitas vezes trabalham sob condições de estresse e pressão extremas, e isso pode levar a uma menor satisfação profissional e a um aumento dos erros médicos. Além disso, a cultura e o idioma podem, em alguns casos, dificultar a comunicação entre médicos e pacientes, afetando o diagnóstico e o tratamento. Muskie enfatizou que, enquanto isso, o sistema americano gastava bilhões de dólares em tecnologia médica avançada e em tratamentos inovadores, mas não investia de forma adequada na formação e retenção de profissionais qualificados, criando um desequilíbrio que compromete a sustentabilidade da saúde pública e privada. Outro ponto abordado por Muskie foi a questão dos custos exorbitantes do sistema de saúde nos Estados Unidos, que, para ele, são em grande parte reflexo dessa estrutura deficiente. Ele destacou que o alto custo da formação médica repercute diretamente no preço dos serviços prestados, já que médicos e hospitais precisam compensar os investimentos feitos na educação, equipamentos e infraestrutura. Isso resulta em preços elevados para procedimentos, consultas e medicamentos, tornando o acesso ao cuidado médico um desafio para milhões de americanos, especialmente os que não possuem planos de saúde privados ou têm cobertura limitada. Muskie argumentou que o sistema atual favorece a lucratividade de grandes conglomerados hospitalares e seguradoras, muitas vezes em detrimento do paciente, o que agrava a desigualdade social e dificulta a implementação de políticas públicas eficazes. No meio dessa análise, Muskie também chamou atenção para o impacto que essas fragilidades têm sobre a inovação tecnológica e científica no setor da saúde. Segundo ele, a escassez de profissionais capacitados e o ambiente de trabalho estressante dificultam a realização de pesquisas clínicas e o desenvolvimento de novas terapias. Muskie destacou que, para manter os Estados Unidos na vanguarda da medicina mundial, seria necessário um esforço conjunto para reformar o sistema educacional, melhorar as condições de trabalho dos profissionais da saúde e criar incentivos para que jovens talentos americanos optem por essa carreira. Ele ainda sugeriu que tecnologias avançadas, como inteligência artificial e automação, poderiam ajudar a aliviar a pressão sobre os médicos, mas que isso só seria eficaz se acompanhado de mudanças estruturais profundas. Além disso, Muskie não deixou de abordar o papel do governo federal nessa crise. Ele criticou a falta de investimentos consistentes em programas de formação médica e em políticas públicas que tornem a carreira mais atraente e acessível. Para Muskie, o foco excessivo em subsídios para setores como energia e tecnologia acaba desviando recursos que poderiam ser aplicados na saúde. Ele também alertou para a necessidade de revisão das políticas migratórias relacionadas à mão de obra da saúde, sugerindo que a dependência de profissionais imigrantes,
embora necessária no curto prazo, não deveria ser uma solução permanente. Musk defendeu um modelo que priorizasse a formação doméstica de médicos, com financiamento público robusto e parcerias entre universidades, hospitais e empresas do setor privado, criando um ecossistema sustentável e resiliente. O confronto ideológico entre Elon Musk e Donald Trump ultrapassou em muito as simples divergências políticas que marcaram suas interações iniciais, transformando-se em uma verdadeira guerra cultural, econômica e civilizatória que divide opiniões e coloca em evidência tensões profundas que permeiam a sociedade americana contemporânea. Essa escalada do embate entre duas das figuras mais influentes e midiáticas dos Estados Unidos tem revelado camadas complexas de disputas que vão muito além dos assuntos tradicionais da política partidária, envolvendo valores fundamentais, narrativas históricas, visões de futuro e o modelo econômico que o país deve seguir. Musk, conhecido mundialmente por sua postura direta e por sua capacidade de mobilizar grandes audiências, tem adotado uma posição combativa e crítica, apontando aquilo que considera as falhas estruturais que corroem a base da grande nação americana. Por outro lado, Donald Trump, ex-presidente e ícone populista da direita, tem respondido com a mesma intensidade, levando o embate para as redes sociais, com discursos inflamados e uma base de apoio que o acompanha fielmente em suas declarações. Este conflito, que já parecia inevitável, hoje se configura como um fenômeno emblemático do momento turbulento pelo qual os Estados Unidos passam, refletindo divisões que ecoam no mundo todo. Elon Musk, cujo nome está associado a avanços tecnológicos revolucionários e a projetos visionários que prometem transformar o futuro, não hesita em se posicionar como um crítico feroz das instituições e estruturas que, em sua opinião, emperram o progresso do país. Para Musk, o sistema político e econômico americano está atolado em burocracias ultrapassadas, interesses corporativos arraigados e uma cultura polarizada que dificulta o diálogo e o consenso. Ele não poupa palavras para denunciar o que chama de falhas estruturais, um conceito amplo que inclui desde a crise do sistema educacional, passando pelas falhas na infraestrutura, a dependência excessiva de certas indústrias tradicionais, até a fragilidade dos sistemas de saúde e justiça. Para Musk, essas falhas não são apenas problemas pontuais, mas sim sintomas de um mal maior que ameaça a própria essência da nação e sua capacidade de liderar no século XXI. Essa visão lhe rendeu não só elogios por parte de progressistas e inovadores que veem nele um sinal de renovação, mas também críticas ferrenhas por setores conservadores que o acusam de desrespeitar as tradições americanas e de alimentar um discurso de divisão. O embate com Donald Trump, que teve início em discordâncias claras sobre políticas econômicas e posições ideológicas, rapidamente tomou um rumo muito mais abrangente e simbólico. Trump representa, para muitos, o pilar da defesa da chamada América tradicional, uma nação que valoriza o patriotismo, a soberania nacional e uma visão econômica que privilegia a indústria e o emprego doméstico. Sua base de apoiadores vê em Musk um representante de uma elite globalizada, tecnocrata e desconectada das necessidades da população comum. Já para os apoiadores de Musk, Trump simboliza um passado que não deve ser repetido, marcado por políticas protecionistas, discursos inflamados que por vezes beiram a intolerância, e uma abordagem pouco aberta à inovação e ao multiculturalismo. Assim, a disputa entre os dois não é mais apenas sobre quem detém o poder, mas sobre qual caminho os Estados Unidos devem trilhar, se um de fechamento e reafirmação das identidades tradicionais ou um de transformação e abertura para o futuro. Esse conflito, que muitos analistas passaram a chamar de guerra cultural, é amplificado pelas redes sociais, veículos de comunicação e plataformas digitais que hoje funcionam como arenas públicas de debate e polarização. Musk, com sua enorme presença no Twitter e outras mídias, utiliza essas ferramentas para comunicar suas ideias diretamente ao público, sem filtros. Ele denuncia publicamente políticas que considera atrasadas, burocracias que emperram o progresso e elites políticas que, em sua visão, perderam o contato com as reais necessidades da população. Essa postura direta é celebrada por muitos jovens e por aqueles que anseiam por mudanças profundas, mas também gera reações de setores que o acusam de ser arrogante, simplista e até mesmo perigoso por sua influência. Trump, por sua vez, continua a usar suas próprias redes para mobilizar sua base, atacando Musk como um símbolo do establishment e da tecnocracia distante dos valores do homem comum americano. Esse jogo de ataque e defesa amplia ainda mais as divisões e dificulta a construção de pontes entre os diversos segmentos da sociedade.
O aspecto econômico é outro campo onde essa guerra civilizatória se manifesta com intensidade. Musk, empresário de sucesso no setor de tecnologia e energia renovável, é um defensor ferrenho de modelos econômicos que priorizam a inovação, a sustentabilidade e a globalização responsável. Para ele, os Estados Unidos devem liderar a transição para uma economia verde e digital, apostando em avanços tecnológicos como inteligência artificial, carros elétricos, exploração espacial e energia limpa. Essa visão, embora vista como futurista e necessária por muitos, é encarada por alguns setores como uma ameaça aos empregos tradicionais e ao modo de vida de milhões de americanos. Trump, com sua retórica nacionalista, defende uma economia baseada no fortalecimento da indústria doméstica, na proteção das fronteiras comerciais e na valorização das profissões ligadas ao setor manufatureiro e agrícola. Essa diferença de visão econômica acirra ainda mais o conflito, pois envolve interesses concretos, empregos, estabilidade social e o futuro do país. Enquanto Musk enxerga uma revolução necessária para enfrentar desafios globais como as mudanças climáticas, Trump prioriza a proteção imediata da classe trabalhadora americana, criando um choque de prioridades que é difícil de conciliar.